Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos à aula de Física Mecânica. Hoje vamos tratar de MRU e MOVE, movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente variado, ou movimento uniformemente acelerado, se você preferir. Vamos começar pelo movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU. Ele acontece quando não há qualquer diferença de velocidade do objeto ao longo de todo o percurso. Ou seja, sua aceleração é zero. Simples assim. Por conta disso, a gente considera que a velocidade média desse objeto, dessa partícula, é a velocidade dele, já que ela não se altera, então é a mesma coisa. Exemplos disso na vida real, na verdade, tem um monte. Um exemplo bem óbvio é quando um astronauta está no espaço, por exemplo, ele joga alguma coisa. Como não tem nada que impeça, digamos assim, o movimento do objeto, ele simplesmente vai em linha reta com a mesma velocidade que foi aplicada nele. Então ele vai assim, você tacou um lápis lá no meio do espaço. Ele vai seguir reto pro infinito e além. Outro exemplo pode ser simplesmente uma caminhada. Se uma pessoa estiver caminhando, digamos assim, no jardim botânico, com a mesma velocidade, com a mesma quantidade de passadas e tudo mais, ela está em MRU. Ela está no movimento retilíneo uniforme, tranquilamente. Aí nisso a gente entra na função horária do MRU, a formulazinha do MRU. Então, pegando aqui o próprio conceito de velocidade, a gente destrincha um pouco as coisas aqui e transforma a diferença de espaço e a diferença de tempo, a gente destrincha aqui e a gente anula o T0, o T inicial. Por que a gente faz isso? Pensa numa partida de futebol. Quando o juiz vai começar a partida, ele não põe o cronômetro, digamos, 5 minutos ou 10 minutos depois da partida. Não, ele põe sempre o cronômetro no zero. Ele sempre zera o cronômetro. Porque não tem sentido você começar a partida num tempo que não é o atual. Então, a gente gosta de botar o T0 sempre como zero, porque é uma forma de dizer, tá bom, o movimento começa aqui. Tá bom? A gente vai considerar as coisas, os cálculos a partir daqui. E facilita muito a nossa vida, né? Aí a gente destrincha as coisas aqui, reformula lá e vó lá. Temos a nossa formulinha. S é igual a S0 mais VT, também conhecido como sorvete. Olha que formulazinha fofa, olha que formulazinha maravilhosa. Ainda mais nesse verãozão que tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, é sempre bom ter um sorvete para ajudar a gente, né? Então, aí entramos nos gráficos do MRU. Que eu sei, muita gente acha gráfico uma dor de cabeça que dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mas acredita em mim quando eu digo que tem vezes que os gráficos realmente podem ajudar a gente. Vamos lá. Eu já vou mostrar essas situações aí. Vai por mim, não é nem de perto tão complicado quanto muita gente pensa. Vamos lá. Primeiro, o gráfico do espaço e do tempo. O sorvete ele é bem tranquilo. Como a gente sabe, uma função ela pode ser sempre representada por um gráfico. E justamente a fórmula do sorvete, se você pensar um pouquinho mais, ela é uma função. É uma expressão que relaciona o tempo e o espaço em uma função, dependente uma da outra. Ok. Mas o que importa aqui é justamente a relação do sorvete é uma relação linear, é uma relação de função afim. Ou seja, justamente pela velocidade não se alterar, o objeto ele vai percorrer distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo. Simples assim. Isso pode ser muito bem e claramente visto justamente pelo gráfico. Porque como ele é uma função afim, se você fizer a regrinha de 3 e perceber, justamente você vai pegar o mesmo ΔS, ou seja, a mesma distância percorrida, pelo mesmo tempo. Vai ser sempre igual. Vai ser uma constante. E justamente, se você dividir o espaço percorrido pelo tempo, você acha a velocidade, que ela é a constante, então vai ser sempre a mesma. E justamente falando em velocidade constante, o gráfico da velocidade do MRU justamente fala isso. A velocidade do MRU não se altera nunca.
Então o gráfico que representa ela vai ser justamente uma função constante. Ou seja, uma reta que passa paralela à reta do tempo. Ela vai para o infinito e além sem nunca se tocar. Então, vai ser bem parecida com isso. Vai ser um paralelogramo, digamos assim. Vai ser reto. E levando isso em conta, é bem interessante ressaltar que uma vez que a velocidade não se altera, se você pegar o próprio conceito de velocidade, então você chega à conclusão que se você pegar a velocidade a qual esse objeto está andando e multiplicar pelo tempo, você descobre quanto que ele andou. Você descobre a distância que ele percorreu desse período. Então seria como se fosse a área do gráfico, que no caso é uma área paralelogramal, né? Uma área de um retângulo. Então é só você pegar a base, que seria o tempo, e multiplicar pela altura, entre aspas, que é a velocidade. Aí você vai descobrir quanto distância que ele percorreu. Simples assim, nada mais complexo que isso. Eu peguei até um exemplo aqui, uma questão pra gente dar uma olhada. Tá aqui o site que eu peguei, foi na Brasil Escola. Se vocês quiserem, podem olhar mais exercícios lá pra fixar matéria ou pra dar uma revisão mais tarde. Recomendo bastante. Tem uns ótimos exercícios lá e é uma forma bem facilzinha de você pegar a matéria que você já deu e dar uma revisão. Eu recomendo bastante. Mas vamos logo para a questão. Vamos lá. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: x é igual a 100 mais 8t. Então isso aqui que é a expressão de espaço dele. Ou seja, o sorvete dele é isso aqui. Foi mal, editor. Mosquitos. Então, o sorvete dele é isso aqui. Então, vamos lembrar como é a mesma fórmula do sorvete? Vamos lá. S é igual a S0 mais VT. Sorvete. Então, o que ele quer? Vamos lá. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260 metros. Ok, posição 260. Tá, como é que a gente acha isso? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa preencher esses espaços vazios do sorvete com as informações que ele nos deu. O que ele deu? Ele deu a expressão. Ele deu basicamente o sorvete, só que não chamando sorvete. Ele só botou o X aqui no lugar do S. Mas essencialmente é a mesma coisa. Ou seja, a gente sabe que o S0 dele é 100 e que o V é 8. Então a gente já tem essas duas informações aqui. Agora, como é que a gente vai relacionar isso com a posição 260? A gente entra em desespero? Não, calma. O que acontece? A gente tem que simplesmente substituir o S, que é o espaço, é o lugar onde a gente quer que as coisas aconteçam, pela posição que a gente está aqui, que é o 260, pela posição que a gente está procurando. Então ficaria 260 é igual a 100 mais 8t. E justamente esse t é o que a gente está querendo achar, que é um instante onde o móvel passa pela posição 260. Então a gente passa o 100 para cá. Então ficaria 160 é igual a 8t. Fazendo uma matemáticazinha aqui, t é igual a 160 sobre 8. Então, t é igual a 20. Achamos o t. Bem simples, bem direto ao ponto. Nada mais complexo que isso. Então, aqui eu botei a questão um pouquinho mais organizada, o resultado aqui para vocês darem uma olhada.
Então, vamos seguir em frente. Bem simplesinha essa questão, serve só pra gente dar uma olhada mesmo como as coisas funcionam na prática. Não é tão complicado, entende? Nada, não é as coisas não são tão complicadas quanto muitas vezes elas parecem ser.